Uma pausa na programação esportiva. Vamos com informações do Departamento de Jornalismo. Pedro Gambassi está aqui para falar sobre o ataque dos Estados Unidos ontem à noite em relação ao Irã. E o Pedro Gambassi atualiza as informações relacionadas ao ataque dos Estados Unidos ao presidente Donald Trump. Tudo bem, Gambassi? Bom dia. Tudo bem, Felipe? Bom dia mais uma vez para você e para os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. A atenção que aumenta no Oriente Médio com esse ataque dos Estados Unidos que mirou 3 instalações de enriquecimento de urânio no Irã. Segundo o presidente Donald Trump ontem à noite, essa ação atacou 3 instalações que são elas: Fordow, Natanz e Isfahan. Mais cedo, em uma coletiva, o mais alto oficial militar dos Estados Unidos alertou fortemente contra qualquer retaliação do Irã ao dar detalhes sobre esse ataque. Segundo ele, as aeronaves que participaram dessa operação partiram à meia-noite de sábado do território americano. Então saíram dos Estados Unidos à meia-noite de sábado e por volta das 9 horas aqui no Brasil, das 9 horas da noite, chegaram ao Irã para realizar essa operação. Em entrevista coletiva no Pentágono, ao lado do secretário de Defesa Pete Hegseth, dos Estados Unidos, o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Kane, afirmou, abre aspas, nossas forças permanecem em alerta máximo e estão totalmente preparadas para responder a qualquer retaliação iraniana ou ataques por procuração, o que seria uma escolha incrivelmente ruim. Segundo ele, foram 125 aeronaves americanas, além de um submarino, que participaram dessa operação ontem à noite no Irã. O secretário de Defesa americano Pete Hegseth também deu entrevista coletiva e afirmou que os Estados Unidos não buscam uma guerra, mas deixou claro que agirão rapidamente e decisivamente quando o povo americano, os parceiros ou interesses americanos forem ameaçados. Ontem à noite, o Donald Trump também comentou essa operação, que foi batizada ali entre os americanos de uma das maiores operações da história do exército americano. Vamos ouvir o que o Donald Trump disse ontem à noite. Os ataques foram um sucesso militar espetacular. As principais instalações nucleares do Irã foram totalmente destruídas. Irã, o valentão do Oriente Médio, agora deve fazer paz. Senão, os próximos ataques serão bem maiores e muito mais fáceis. Isso não pode continuar. Haverá paz ou haverá tragédia para o Irã muito maior do que vimos nos últimos 8 dias. Mas se a paz não chegar logo, nós vamos atrás de outros alvos com precisão, velocidade e habilidade. Tanto o Donald Trump quanto o chefe maior do Estado americano e o secretário de Defesa dos Estados Unidos tiveram o cuidado de ressaltar que os Estados Unidos não procura uma guerra contra o Irã. Isso porque depende de uma aprovação do Congresso americano a entrada do país em uma guerra, e isso poderia acarretar, inclusive, em uma tensão interna para o Donald Trump. No Irã, o presidente iraniano Massoud Pezeshkian acusou os Estados Unidos de serem a principal causa do conflito entre Israel e Irã, que já se arrasta há 9 dias. E também, mais cedo, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, condenou os ataques americanos e pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. It is an outrageous, grave and unprecedented. É uma ultrajante, grave e sem precedentes violação dos princípios fundamentais da Carta da ONU e da lei internacional. O governo fomentador de guerra e sem lei de Washington é único e completamente responsável pelas consequências perigosas e implicações de grande alcance do seu ato de agressão. O silêncio diante de uma agressão tão descarada vai colocar o mundo em um nível de perigo e caos sem precedentes. O mundo não deve esquecer que foi o lado dos Estados Unidos que, em meio a um processo para chegar a uma saída diplomática, traiu a diplomacia. Betrayed diplomacy. Essa escalada na tensão no Oriente Médio acendeu alerta para vários líderes mundiais que já estão reunidos com gabinetes de segurança em todo o mundo, entre eles o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. A China acusou os Estados Unidos de violar o direito internacional com o seu ataque e aumentar as tensões no Oriente Médio. Em uma declaração publicada nas redes sociais, o Ministério das Relações Exteriores chinês pediu um cessar-fogo. A Rússia
condenou veementemente os ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares, classificando essa ação como irresponsável. Mais tarde, o ministro das Relações Exteriores do Irã deve viajar até a Rússia para se encontrar com Vladimir Putin. A Rússia e o Irã são parceiros militares de anos e essa reunião deve discutir exatamente como o Irã deve proceder nas próximas horas. Já lançou ataques contra o território israelense, mas ainda é incerto se haverá uma ofensiva contra algum tipo de instalação americana, seja ela militar ou alguma embaixada americana ali na região do Oriente Médio. Também mais cedo, o Papa Leão XIV disse que a comunidade internacional deve trabalhar para evitar a abertura de um abismo irreparável. Durante sua oração semanal com os peregrinos, o Papa disse aos fiéis, abre aspas, cada membro da comunidade internacional tem uma responsabilidade moral, impedir a tragédia da guerra antes que ela se torne um abismo irreparável. Nenhuma vitória armada pode compensar a dor das mães, o medo das crianças, o futuro roubado. Que a diplomacia silencie as armas, que as nações tracem seu futuro com esforços de paz, não com violência e conflitos sangrentos. Ele ainda comentou também sobre a situação na faixa de Gaza. Neste cenário dramático que inclui Israel e Palestina, o sofrimento diário da população, especialmente em Gaza e outros territórios, corre o risco de ser esquecido, onde a necessidade de apoio humanitário adequado se torna cada vez mais urgente. Agora há pouco, alguns veículos de imprensa do Oriente Médio relataram que o parlamento iraniano aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz. O que isso significa? O Estreito de Hormuz é uma passagem do Golfo Pérsico para o Golfo de Omã e é muito importante para o escoamento de petróleo daquela região, da Arábia Saudita e de outros países ali do Oriente Médio. Isso pode acarretar numa elevação do barril do petróleo e, consequentemente, afetar a gasolina e o diesel aqui no Brasil, já que tudo isso, todos esses preços estão interligados no mercado mundial. Então, se de fato for fechado o Estreito de Hormuz, que é uma passagem muito importante para o escoamento de petróleo, pode ser que os efeitos sejam sentidos aqui na economia do Brasil, já que pode elevar gasolina e diesel e isso, consequentemente, eleva o frete, que pode também, por sua vez, acarretar no aumento do preço dos alimentos. Então vamos monitorar toda a situação lá no Oriente Médio. Na programação a gente traz mais informações e atualizações dessa tensão por lá.